Você provavelmente se veste, age e vive como você considera certo. Mas e se eu te falar que você tá vivendo errado? Calma, eu posso explicar. Todo mundo leva a vida do jeito que acha correto, e cada pessoa tem visões diferentes do que considera certo ou errado. A verdade é que não existe um manual universal de como viver a vida, e por isso, a única coisa que realmente importa é viver da maneira que faça sentido pra você. Mas, peraí. Como é que eu faço isso? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o episódio de Hora de Aventura que dá início à jornada do Samambaia e o fim se forma em medicina, ou quase isso. Então, prepara seu café e vamos lá. O episódio tem início com duas perspectivas. O fim, claramente uma segunda-feira de manhã, e o Samambaia em um domingo à noite. Em outras palavras, os dois se pegam tristes e refletindo sobre a vida. É entendível o porquê do Samambaia se encontrar assim. É uma sensação de insuficiência e de não entender o mundo ao redor. Na visão dele, de uma hora pra outra, as pessoas começaram a ver ele apenas como o fim de grama, o que na mente dele não fazia sentido. Pra ele nunca deixou de ser o fim, e ele não fez nada pra parar de ser. Ele não consegue se encontrar. Do outro lado, a gente observa o Finn, também deitado na cama com a mesma expressão do Samambaia. O Jake pergunta o porquê do Finn tá desse jeito, e ele não consegue se lembrar. O Jake pergunta se é porque o Finn perdeu a espada, se é porque ele perdeu o braço, se é porque agora tem um clone dele feito de grama, e depois pergunta se ele tá assim por ter machucado a Susana. Daí, bingo, é por causa disso. Essa sequência mostrando os dois, pra mim mostra como tem uma ligação emocional entre eles. Isso sugere que os dois estão passando por uma crise de identidade e de propósito. Quando o Jake e o Finn vão ver o que tá acontecendo com o Samambaia, eles percebem que ele nem sequer responde eles. O Samambaia, ele se encontra em um estado mental bem desgastado, e com toda certeza, ele tá perdido dentro de seus próprios pensamentos. Esse sentimento é devastador, e é muito difícil lidar com ele. Com o Finn, não é muito diferente, e na minha concepção, por mais que os dois sejam tecnicamente a mesma pessoa e ao mesmo tempo pessoas diferentes, esse sentimento é igualmente desgastante. Caramba, Jake, eu tô um lixo. Por que você acha que eu tô assim? Sabe quando você se sente isolado e sem valor, achando que não pertence a lugar nenhum? Sabe quando você acha que não é bom o suficiente para alcançar seus objetivos e se cobra demais porque cometeu um erro? Normalmente, é normal nos sentirmos péssimos em situações dessas, e por conta disso, a gente busca melhorar nossa autoimagem, começando a fazer coisas que consideramos certas. Mas, como eu disse no começo do vídeo, isso não é uma regra para todo mundo. Por exemplo, enquanto você pode encontrar validação ao postar uma foto em uma rede social para receber curtidas e se sentir bem, outra pessoa pode sentir a mesma satisfação ao se dedicar a um projeto artístico ou apoiar um amigo em uma dificuldade. A maneira como buscamos preencher a sensação de isolamento e falta de valor está profundamente enraizada em nossos próprios valores sobre o que a gente acha que é correto. Tendo isso em mente, o episódio nos mostra o Samambaia buscando se sentir preenchido. O Jake tenta ajudar a melhorar o ânimo dele e faz o bolo de carne preferido do Finn. Nesse momento, é notório que o comportamento do Samambaia é bem superficial. É como se ele não soubesse como agir. Ele é o Finn, mas ao mesmo tempo não tratam ele como o Finn. Mas ele tem todas as memórias do Finn. Mas ele é feito de grama? Isso cria uma confusão na mente dele e faz ele agir de uma forma vazia, tomando uma personalidade e trejeitos, tentando imitar o Finn cada vez mais, tentando se autoafirmar o tempo todo. Mas o Finn, por outro lado, foi até o hospital se encontrar com a Susana, e lá ele desabafa, e desabafa muito, falando que tudo isso só estava acontecendo por culpa dele, e que ele assumia toda essa culpa. Daí, a doutora princesa pergunta pro Finn o que ele estaria disposto a fazer para consertar o que ele fez, e ele responde que faria de tudo. Em contextos diferentes e motivos diferentes, mas tanto o Finn, tanto o Samambaia estão tentando se autoafirmar, agindo do modo que acham correto de se agir. Enquanto o Samambaia age tentando se localizar, o Finn age ajudando os outros, na tentativa de se redimir. Eu não respiro, eu não sei fazer música, eu não respiro, eu não sei... Aí, tudo bem. Não respirar é maneiro. Daí, o Samambaia e o Jake vão de encontro com o Mago da Grama, buscando vingança, enquanto o Finn percebe que ser médico é muito fácil. Ele cura o Sr. Raposo e também cura as costas do Rei Gelado. Daí ele percebe que compensa mais largar as aventuras e viver de CLT. Na verdade, ele só sente bem por estar ajudando os outros, mas eu sei que ele pensou nisso. O Samambaia e o Jake passam por diversos desafios em um labirinto até chegar ao Mago da Grama. Pra falar a verdade, eles não têm nenhum desafio. O Samambaia destrói tudo e todos que chegam na frente deles. Com isso, o Jake começa a perceber um comportamento meio extremo no Samambaia. Ele, obviamente, não era o mesmo Finn que o Jake conhece. O Samambaia diz várias vezes sobre matar o Mago da Grama, e o Jake fica meio...
Quando eles finalmente encontram com o Mago da Grama, é como se no meio dessa confusão mental que o Samambaia se encontra, surgisse uma espécie de luz, onde ele conseguisse se guiar. Ele faz diversas perguntas. Ele pergunta por que dele existir, se ele é mau, se ele é feito para ser um inimigo do fim, se ele é uma espécie de maldição. Mas a resposta não é agradável. Ele descobre que, na verdade, ele só foi criado como uma espécie de piada, uma espada feita de grama, sensível e frágil. É dessa forma que ele se vê nesse momento. No meio dessa confusão, ele realmente achou uma luz, mas essa luz cegou ele e deixou ele mais perdido ainda. Ele começa a fazer o que ele prometeu e começa a bater no mago, mas o Jake fala pra ele parar, porque lutar contra o mal não significava ser cruel daquele jeito, e que aquilo não estava certo. O conceito de certo é muitas vezes visto como relativo, variando de pessoa para pessoa, mas em minha visão, esse conceito se perde quando você não sabe definir o que realmente é certo para você. Essa confusão é muitas vezes alimentada por influências externas, como a opinião de outras pessoas, normas sociais e pressões culturais. Quando essas vozes externas são fortes, pode ser difícil discernir o que realmente importa para você. A tentativa de agradar a todos ou de se conformar às expectativas alheias pode obscurecer ainda mais a sua percepção do que é certo ou errado. Além disso, a falta de autoconhecimento desempenha um papel crucial nessa confusão. Sem uma compreensão clara de seus próprios valores, necessidades e limites, você se encontra navegando em águas turvas, sem rumo definido. Essa ausência de clareza interior torna cada decisão uma tarefa vaga, repleta de incertezas. Mas assim também não é certo. Não é certo? Quando a cena troca pro fim, ele tá tentando acordar a Susana de um jeito bem duvidoso, tacando uma espada na cara dela pra ela acordar por reflexo. Enfim, por sorte, a doutora princesa consegue salvar ela a tempo e nisso as pessoas que o Finn ajudou revelam que na verdade o que aconteceu foi que ele só piorou a situação. O Finn se pega questionando, afinal de contas, parecia tudo certo por um tempo, mas ele diz que tudo estaria melhor se ele não tivesse se metido. Essa reflexão do fim deixa a gente enxergar as nossas emoções de outra perspectiva. Apesar das boas intenções, nem sempre podemos controlar os resultados das nossas ações. Viver de maneira como você julga correta, muitas vezes significa aceitar que a gente vai cometer erros e que a nossa tentativa de ajudar pode nem sempre ter o efeito desejado. No entanto, isso não deve nos desanimar. Imagina se a partir daí, o fim desistisse de ajudar as outras pessoas só porque essa tentativa de ajudar não foi bem sucedida. Ia ser loucura. Em vez disso, a gente deve usar essas experiências como oportunidades para aprender, ajustar nossas abordagens e continuar tentando fazer o bem, cientes de que a perfeição é inatingível, mas o esforço e a intenção são o que realmente importam. Tá, agora que a gente já entendeu a reflexão do fim, o que a gente faz? Faz o L. Brincadeira, voltando pro episódio, eles se reencontram e o Jake fala pro Samambaia se orgulhar, até porque ele fez a coisa certa, assim como o verdadeiro Finn faria, mas ele tem uma perspectiva diferente. Mas eu não sou você. Está claro que eu sou outra pessoa. Então, daqui pra frente, eu sou Samambaia, o humano. Por mais que o Samambaia tentasse o episódio inteiro agir como o Finn, tentando ser aceito pelos outros, no final, ele consegue perceber que isso é inútil. Ele, querendo ou não, ele é outra pessoa. E isso não vai mudar. E por mais que ele tente se comparar com os outros, ele precisa se encontrar, se realmente quiser se aceitar. Você provavelmente já se deparou com uma pessoa que você gosta muito, falando de um jeito específico e usando gírias únicas. Daí, você cria inconscientemente uma necessidade de pertencimento. E quando você vai parar pra ver, você já tá falando igual aquela pessoa e usando as mesmas gírias que aquela pessoa usa. Para muitas pessoas, o processo de se encontrar envolve aceitar todas as partes de si mesmo, tanto as qualidades positivas quanto as negativas. Aceitar a si mesmo não significa necessariamente estar completamente satisfeito com quem você é, mas sim reconhecer suas características, experiências e emoções, sem julgamento severo ou negação. É reconhecer a sua humanidade, com todas as falhas e imperfeições que acompanham. Quando você se aceita, torna-se mais fácil explorar suas próprias motivações, valores e desejos autênticos. Isso não significa que a jornada de autoaceitação seja fácil ou que não vai ter momentos de dúvida ou autocrítica, mas sim que você está disposto a abraçar esses momentos como parte integrante do processo de crescimento. Mas e quanto ao fim? Ele também se encontrou? De certa forma, sim. Ele entendeu que errou, entendeu que prejudicou as outras pessoas e que viver desse jeito é prejudicial. Afinal, como diz o nome do episódio, nunca causar dano ou mal. O que pra mim mostra a maneira certa de se viver a vida. O jeito certo de se viver, na verdade, quem faz é você, vivendo do seu próprio jeito. E se eu conseguir prender você até aqui, eu acho que você gostou do vídeo. Então, não custa nada dar um like ou se inscrever, isso vai me motivar muito. Então, fica bem e até uma próxima.